Senhor Deus Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos diante de Ti, pedindo, Senhor, para que esse trabalho desta manhã que vamos realizar possa sentir, possa servir para alguém que estiver em dúvidas na caminhada, possa firmar e possa entender o agir de Deus nas suas vidas. Assim também nós pedimos esse entendimento para nós e vamos, Senhor, dar início a mais uma mensagem da Tua Palavra. Hoje vamos falar da carta aos Hebreus. Aplica nas nossas vidas, Senhor, de acordo com a nossa necessidade, no nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, versículo 1 até o versículo 11, que nós vamos estar fazendo esta leitura hoje. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e contamos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe antes ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Quando o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se tais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivéssemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos
sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhes parece, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Então está aqui mais um texto separado para meditarmos nesta manhã. Por que meditarmos? Porque aqui traz um alerta muito importante para todos aqueles que almejam triunfar na glória dos céus um dia. E traz uma receita, um alerta muito importante, principalmente pelo tempo que nós estamos passando hoje. É algo que nós precisamos parar, pensar, meditar e aplicar nas nossas vidas. Começando já pelo primeiro versículo lido, que foi o 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos parar no meio desse versículo. Que nuvem de testemunhas é esta? Se o homem que nos rodeia sabe pelo nosso testemunho que nós estamos em uma caminhada para a eternidade, aquele próprio homem que nos cerca já vai começar a observar a nossa vida ou para nos copiar ou para nos criticar. Mas todos são testemunha da vida de cada um de acordo com como ele está vivendo, como ele está se mostrando. É algo que nós devemos estar parando e fazendo uma pergunta a nós mesmos: será que eu estou dando um exemplo do Deus vivo na minha vida? Será que eu estou dando um testemunho que verdadeiramente Cristo padeceu ali naquele Calvário para pagar os meus pecados? Será que com meus testemunhos eu estou mostrando que eu me arrependi mesmo, de verdade, dos pecados que eu praticava anteriormente? E qual muitas das vezes praticava até sentindo um certo prazer? Será que eu ainda estou mostrando este lado de negritude do pecado na minha vida? Então nós precisamos estar fazendo estas perguntas a nós mesmos e nos esforçando para nos livrar dela. Porque nós não estamos além dos homens que nos cercam, que estão servindo de testemunhas. Tem também uma grande porção de potestades. Além do Espírito Santo de Deus estar vendo, presenciando e escrevendo todo o nosso procedimento. Nós não estamos passando por despercebido diante dos próprios olhos
do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos estar meditando nesta tão grande nuvem de testemunhas. E o restante do versículo diz o seguinte: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí vamos dar mais uma palavra. Que embaraço é este? Porque muitas das vezes o homem, por não examinar as Escrituras, ele fica ali sem saber, será que eu estou fazendo certo? O que está me faltando? E ele fica embaraçado na tomada de algumas decisões. E o pecado que verdadeiramente de perto nos rodeia. Tem tanta oferta de pecado para desonestidade, para o lado carnal, na parte sexual do homem e da mulher. A oferta, ela é muito grande. E nós sabemos que é pecado quando deixamos a nossa responsabilidade familiar para entrar nesses meios tenebrosos. Então, além do pecado que perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta para cada um? Em buscar o reino dos céus. Esta caminhada, ela não pode ser interrompida por nada disto que este verso 1 ele nos apresenta. Então, esta carreira que nós decidimos a seguir, que é uma carreira de santidade, buscando santificação a cada dia. E aí alguém poderia perguntar, mas como eu vou fazer para me santificar? A palavra santo quer dizer separado. Então, se eu sei que alguma atitude da minha vida vai me condenar, então eu vou deixar de fazer. Eu até posso fazer aquilo, mas não me convém fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Agora vamos entrar no verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só para um alerta. Foi nos dado de graça este dom tão maravilhoso. Ninguém verá Deus se não for pela fé. É algo que nós precisamos estar exercitando, confiando, além dos arrependimentos das nossas práticas pecaminosas, nós precisamos crer que Ele está com os braços estendidos, esperando para nos abraçar e nos corrigindo na forma de Pai, como o texto ele nos exorta para isso. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, se ele fez carne, veio e habitou no nosso meio, sujeito às mesmas fraquezas que nós temos, mas ele provou que nós temos condição de vencer, então aí nós precisamos seguir aquele conselho de Paulo, ser imitador dele, procurando a não dar lugar nos nossos corações para a prática da fé, do pecado, extirpar das nossas vidas
tudo que vem quebrar esta comunhão com os céus. Então, nós precisamos ter esta ação nas nossas vidas, olhando para Jesus. E qual será o final disto? Vamos estar à direita do trono de Deus naquele grande dia. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo. Sabemos muito bem a história, como aconteceu quando Jesus chega aqui. Logo quando ele nasce, já começa a ser perseguido. Mesmo os profetas alertando que seria alguém para trazer algo de muito bom para o povo, ele já começa a sofrer perseguições desde o início por um dos reis lá de Israel, que era, no caso, Herodes, que quando disse que ele era o rei dos reis, ele ficou com medo de perder o seu assento naquele trono. Logo, a sua primeira intenção foi matar o menino. E não era para ser assim, porque se ele tivesse um pouquinho de pensamento na eternidade, ele ia receber de braços abertos. Esse veio para trazer benefício para a minha alma, para a minha vida eterna, e não tomaria tais atitudes. Então, há contradições dos pecadores contra si mesmo, que foi direto contra a própria pessoa de Jesus. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que nós podemos pegar para nós neste verso 3? Um dia, nossos olhos foi aberto um pouquinho, tirou apenas um cisquinho daqueles que estava atrapalhando esta visão espiritual, e nós descobrimos que o correto das nossas vidas é começar esta caminhada de volta para a eternidade. Mas nós vamos encontrar estas mesmas barreiras que o próprio Jesus encontrou. As contradições dos pecadores. Porque qual é a maior contradição do pecador? É achar que nós estamos contra a sua contradição, suas tradições religiosas que recebeu dos seus avós, dos pais, e tantos outros, dos antigos, e que não aponta de maneira nenhuma para o reino dos céus. Então, é uma das coisas que nós vamos encontrar. Entre os pecadores na face da terra. E contra nossas vidas também. Você está perdendo tempo, e ali aqueles comentários baratos que acha que nós estamos perdendo o nosso tempo em estar caminhando em direção à eternidade. E não é assim. Nós precisamos sermos o que, então, nesse caso, perseverante, e não desfalecer esta fé que nós recebemos do próprio Senhor Jesus. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quer dizer, é aquilo que nós vamos ver hoje entre as denominações, no modo geral, espalhada na face da terra. Ali vai o testemunho, o homem alterando o evangelho, entregando falsas profecias, ensinamentos que não foi dado, que é dogmas de homem. Então nós precisamos estar consciente disso, para que nós não vamos desanimar. Esse ânimo fala daqueles que desanimam na caminhada, e
e para no meio do caminho e vai morrer espiritualmente. Agora vamos para o verso 4. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós recebemos também este benefício, porque até Cristo ali era uma rotina de oferecer sangue de animal para a expiação dos pecados, mas não era suficiente. Aquilo ali era apenas uma seta apontando para o verdadeiro sacrifício. Hoje não precisamos ter sangue de pombo, sangue de cabrito, sangue de cordeiro, sangue de boi, nada desse sangue tem sentido para nossas vidas hoje. O único sangue que expia os nossos pecados foi o sangue derramado na cruz do Calvário. E já, verso 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele for repreendido. Só para entendermos melhor, nós sabemos que o Senhor, o nosso Criador, mandava ali profetas para o povo de Israel, mostrando o caminho que deveria andar, e ele se desviava, o seu objetivo daquela caminhada, seguindo a ídolos das tradições, dos seus conhecimentos. E Deus sempre dava ali uma correção naquele povo para que eles abrissem os olhos espirituais e voltassem a enxergar o verdadeiro caminho para a eternidade, aquilo que verdadeiramente importava para a salvação das suas almas. Então, este verso 5, ele nos chama a esta atenção. Vamos até repetir ele, que é muito importante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque ele corrige a todo filho que ama. Porque se ele não corrigir, você não é filho, é apenas como ali o filho bastardo, que não vai ter direito na herança. E esta herança importa muito para nós, porque esta herança tem a função de nos colocar na eternidade e nunca mais sofrer afrontas de adversário, de falsa testemunha, de quem quer que seja. Então nós precisamos aceitar sim, porque quando ele nos corrige, é porque ele quer que nós andamos corretamente no caminho. Verso acho que até errei o versículo. E suportais a correção, é isso, é 7. 8 agora. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. É exatamente aquilo que nós falamos. Se ele não está exortando, ele não está corrigindo, porque o tal não é um dos filhos queridos, é aquele filho rebelde que não tem direito na herança. Então está muito claro isso, esse verso 8. Verso 9. Além do que
tivermos nossos pais segundo a carne, aqui ele dá um exemplo no verso 9, muito interessante, que é para a facilitação do nosso entendimento. Além do que tivéssemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? Qual é a explicação deste verso 9? O nosso Pai carnal, Pai transitório, que nós falamos, esse Pai que foi que nos deu um sobrenome, ele corrigia e nós, para o nosso bem, nós aceitamos a sua correção. E o final deste versículo, a vida, porque a correção do nosso pai carnal é para uma vida transitória, de pouco tempo, de vida, no máximo 70, 80, 90 anos, aqueles que dura muito, no máximo 100. Se nós reverenciamos, e aquele que fala do caminho da sua santidade, participar parte da sua santidade, quer dizer, ser santo como ele é santo. Então, e vivermos para quê? Para chegar a este verso 10, para viver uma vida totalmente em santidade, que diz o seguinte: porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, com bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua eternidade. Aquilo que nós acabamos de falar, e encerramos no verso 11, que diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, porque aquele que é corrigido na hora que está recebendo a correção, ele muitas das vezes não vai entender por que aquilo, vai entristecer um pouco, mas quando ele para e faz uma reflexão por que aquilo está acontecendo, vai resultar em algo maravilhoso, porque vai resultar em que? No nosso ingresso na eternidade, que diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É o que acontece com nós enquanto não estamos entendendo o objetivo daquela correção, mas depois produz um fruto de pacífico de justiça e nos exercitados por ela. Então, aquela correção não vai servir de dano, de tristeza, ela vai gerar uma alegria eterna no futuro. Então, esta é a mensagem, a nossa meditação de hoje. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o verso 11. Vamos parar, meditar bastante, fazer uma boa reflexão em cima deste assunto para o nosso futuro, para a nossa vivência eterna, juntamente com o nosso Criador. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, nós te bendizemos, Senhor, por este privilégio de trazer este alerta e termos a oportunidade de estarmos meditando no nome do Senhor Jesus. Amém.